Eu sei. Demorou, eu enrolei, mas o dia chegou. Hoje eu vou mostrar para vocês todos os meus livros lidos dos últimos 3 meses. A minha primeira ideia era fazer mensalmente, mas não é todo mês que eu consigo ler uma quantidade boa de livros, então eu resolvi juntar dos últimos 3 meses. E não foi só por isso, da minha parte eu enrolei um pouco, eu confesso, mas aqui estamos. Com todos esses, eu acredito que eu não esteja esquecendo nenhum, e 3 a mais que eu li aqui no Kindle. Como vocês viram, sim, são muitos livros. Por esse motivo, eu não vou conseguir fazer uma resenha aprofundada em cada um deles, senão eu vou ficar o dia inteiro gravando, falando de livro. Esse vídeo vai ter mais de 2 horas. Bom, isso daqui é resultado de uma férias bem aproveitada. E não só nas férias, né? Como eu juntei dos últimos meses, pra mim isso é uma boa quantidade, é uma ótima quantidade. Acabei de decidir por onde eu vou começar, eu já falei muito desse livro em outros vídeos. O livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Esse livro aqui foi o meu choque literário. Eu nem sei se isso existe, mas considere que sim. Este livro foi o meu primeiro calhamaço lido. É um livro que me deixa sem palavras. Eu acho que vocês percebem, talvez pela quantidade exagerada de marcações, foi só um pouco. Esse livro é diferente de muita coisa que eu já li. O protagonista desse livro é o heterônimo de Fernando Pessoa, Bernardo Soares. E é um livro, por incrível que pareça, incompleto. Sim, esse calhamaço de 500 e poucas folhas, ele é um livro incompleto. E nesse livro eu encontrei de tudo, desde trechos e poesias românticas até existenciais. É como se eu estivesse lendo os pensamentos mais íntimos de alguém. Esse livro ele é cheio de fragmentos, pensamentos soltos, reflexões sobre a vida, sobre o tempo e principalmente sobre o ser, né? Sobre si mesmo. Algumas vezes parece um diário, outras parece um livro de poesias. E o mais diferente é que não existe uma ordem correta de ler. Na realidade, cada trecho, cada parte faz a gente pensar de uma forma diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês como é o formato do livro, e o livro ele é formado por datas e em seguida pensamentos, as poesias. Esse livro aqui foi o meu primeiro soco no estômago literário. Ele mexeu profundamente comigo e eu não estou falando de uma forma exagerada. Eu tenho um carinho muito grande por esse livro, no entanto que ele é o meu segundo preferido. Nesse livro eu encontrei poesias, pensamentos, reflexões num tom de amor, num tom de melancolia, num tom de crises existenciais. Eu não tenho, as palavras me fogem para falar desse livro. Esse livro traz uma sensação de inquietação, de uma busca por sentido, uma busca por significado. E eu acho que talvez seja por isso que esse livro chamou tanto minha atenção. Como de costume, eu sei que algumas pessoas gostam, eu vou citar uma das frases do livro, quem sabe assim pode te despertar o interesse em lê-lo. Entre mim e a vida há um vidro tênue. Por mais nitidamente que eu veja e compreenda a vida, eu não posso lhe tocar. A minha vida é como se me batessem com ela. São só 2 trechos de apenas 2 páginas diferentes aqui dentro do livro. Um absurdo, um absurdo. Assim que eu terminei esse livro, eu percebi uma mudança muito grande na minha forma de pensar sobre algumas coisas. A forma que esse livro fala sobre a solidão como se fosse parte da essência humana, várias reflexões sobre um eu dividido, instável, e também a ideia de que escrever é uma fuga, uma forma de se encontrar. Eu quero deixar aqui para vocês com carinho essa recomendação. Leiam com calma e aproveitem muito bem desse livro. Agora eu vou para o próximo livro, vamos ver. Eu li Olhai os Lírios do Campo. Foi a minha primeira leitura de Érico e introdução a esse autor. Esse livro é um romance que acontece entre Eugênio e Olívia, mas a narrativa gira em torno do Eugênio. Eugênio é um médico que vive em conflito consigo mesmo, e desde pequeno ele carrega um peso enorme por ter nascido em uma família pobre. E isso acaba moldando todas as suas escolhas e atitudes que ele toma ao longo da narrativa.
Ele tenta fugir da própria origem buscando status, buscando conforto, mas ele acaba se perdendo nesse processo e se tornando uma pessoa arrogante. Mas calma, não é o livro todo assim. O livro é dividido em duas partes, e no final da parte um e no início da parte 2 tem um acontecimento que me marcou bastante, e quando você for ler, acredito que vai te marcar também. Enquanto eu estava lendo, eu não esperava nem um pouco que isso fosse acontecer, e eu queria deixar em destaque que, na minha opinião, se o livro acabasse na parte um, seria considerado top literatura brasileira igual a Hora da Estrela. É apenas minha opinião. Mesmo amando Olivia, Eugênio se decide casar com Eunice. E Eunice é uma mulher rica, porém vazia, e ele acaba se casando com ela por puro interesse, só para subir na vida, só para ter status. E aí que vem o vazio. Ele tem tudo, ele consegue conquistar tudo aquilo que ele desejava e no final de tudo se sente vazio. Nossos sonhos e desejos, assim que consumados, não trazem felicidade eterna. Tem um trecho que, quando ele se forma, ele conversa com Olivia, resume bem isso. Após eles se formarem, Eugênio sente um vazio e, com o diploma na mão, ele pergunta para Olivia: "E agora?" E ela responde: "A vida continua." Ele diz de volta: "Eu sei, mas e nós?" E ela diz: "Continuamos também." "Tu sabes o que eu quero dizer?" E ele aponta para o diploma. E ela responde: "Bota-se num quadro." Tudo aquilo que ele almejava, tudo aquilo que ele buscava, no final das contas, odeio ficar sem palavra. Vocês lembram quando eu disse que Eugênio tinha se casado com Eunice por interesse? Isso realmente acontece, não muda muita coisa, mas um tempo após esse casamento, ele descobre que Olivia estava grávida. Na realidade, não que ela estava grávida, mas que ele teve uma filha com ela. Após ele descobrir que tem uma filha, muitas coisas começam a mudar. E a parte 2 é basicamente a redenção desse personagem. É a partir disso que ele começa a se reconectar com o que realmente importa. Ele volta a exercer a medicina com um propósito, se aproxima da filha e tenta viver de uma forma mais verdadeira. A Olivia é uma pessoa que sempre mostrou para o Eugênio que a vida tem valor no simples, na entrega, no cuidado com o outro. A ideia de que a felicidade não está no que se tem, mas no que se é. Eu vou citar mais um trecho para vocês da conversa da Olivia com Eugênio, que é quando a Olivia dá uma lição de moral no Eugênio. "O que tu precisas é aceitar as criaturas. A humanidade não tem culpa da maldade daqueles poucos homens que te humilharam." E ela tinha razão. Ele vive contra o mundo. Talvez sinta até uma volúpia nesse conflito. E agora, se Olivia morrer, ele terá de procurar sozinho o seu caminho. Eunice será para sempre uma pedra de tropeço. O passado, um peso morto. Então, aqui está mais uma recomendação para vocês. A Metamorfose de Franz Kafka. Esse pequeno aqui, este pequeno gigante, A Metamorfose, foi meu livro introdutório a Franz Kafka. E esse livro ele começa sem nenhum aviso. Gregor Samsa, que é o protagonista, ele simplesmente acorda transformado em um inseto. E o mais estranho disso tudo é que ninguém consegue entender o porquê. Simplesmente acontece. E a questão do livro vira como vamos lidar com isso. O Gregor, ele era um cara que sustentava a sua família sozinho, mesmo odiando o trabalho que ele tinha. Depois da transformação, ele não consegue mais trabalhar, não consegue mais falar e nem se mover direito. E isso fica bem claro nas primeiras páginas do livro. Uma das coisas que de início pareceu até um pouco engraçado, o cara acabou de acordar transformado em um inseto e ele está pensando no horário do ônibus, porque ele vai perder o ônibus e vai se atrasar para o trabalho. Nem depois de virar um inseto a gente tem paz. Depois que ele vira inseto, tudo muda. A família que antes dependia dele começa a trabalhar, eles começam a se virar e passam a ver ele como um peso. Aos poucos, o cuidado que tinham com ele vai se tornando repulsa. A irmã dele, que no começo se propõe a ajudar, acaba sendo futuramente quem propõe que se livrem dele. Descartar, simplesmente descartar. E o que mais me marcou é a culpa que Gregor sente. Mesmo virando inseto, ele se preocupa com o impacto que ele causa. Não se revolta, ele só se defende, se esconde, e isso me fez pensar bastante. Até que ponto a gente se mede pelo que produzimos? Até onde temos valor para o outro? Quando deixamos de ser úteis,
Será que perdemos dessa forma o direito de existir com dignidade? Esse livro traz um pouco da dor de ser descartado por quem você ama, uma crítica à sociedade que valoriza muito mais a função do que o ser. Se eu não faço, eu não sou útil aos olhos do outro, né? A sensação de que o absurdo pode virar rotina. Eu vou citar para vocês o início desse livro, essa versão que eu peguei, inclusive o link de todos os livros vão estar aqui na descrição. É a versão desse livro que eu peguei, tem as ilustrações muito boas, inclusive. É uma leitura curta, rápida e fluida. Eu li esse livro em um dia, sim, um dia. Certa manhã, ao despertar de sonhos agitados, Gregor Samsa deu consigo na cama, transformado num inseto monstruoso. E aqui fica mais uma recomendação para vocês. O meu próximo lido, vocês acharam que não ia ter? Temos aqui Clarice. Claro que íamos ter Clarice. E dessa vez eu venho com A Paixão Segundo GH. Eu confesso que é muito difícil fazer uma resenha de um livro de Clarice, até porque ela escreve em fluxo de consciência e cada pessoa absorve isso de uma forma diferente. A Paixão Segundo GH não é só sobre um livro de uma mulher que encontra uma barata e entra em uma crise existencial. É sobre o que acontece quando a gente se encara sem filtro, sem desculpa, sem distração. GH é uma mulher burguesa aparentemente bem resolvida que decide limpar o quarto da empregada depois que ela vai embora. E é aí que tudo começa. O quarto que ela achava antes que estava sujo e abandonado, na realidade estava limpo, e isso causa o primeiro choque. Mas o que realmente desestabiliza ela é o desenho deixado na parede. É como se pela primeira vez GH enxergasse a presença de alguém que sempre esteve ali. E isso obriga ela a enxergar a si mesma também. E então vem a barata, um ponto de ruptura. Ela aparece no armário e GH esmaga a barata. E depois, num gesto que parece absurdo, ela decide provar a massa branca que sai do corpo da barata. De início parece nojento, mas é surreal, é simbólico. É como se através dessa massa branca ela estivesse tentando tocar no mais íntimo do ser, na essência da vida, na matéria, naquilo que é mais cru, mais real. E o gosto é nada. E esse nada diz muito. Eu sei que eu posso estar parecendo um louco falando isso aqui, mas leia. Leia esse livro, leia esse livro. Eu tenho ciúmes? Tenho, mas leia. Você vai conseguir entender que não é à toa que tem só isso daqui de marcação. Eu vou escolher uma frase e citar aqui para vocês. Eu quero só mostrar para vocês que nem sempre é exagero as minhas marcações, por mais que pareçam. Primeira página, temos, ok. A segunda página já tá quase toda marcada. É só para vocês entenderem que o fluxo de consciência de Clarice é um absurdo e a forma que ela fala de assuntos super delicados de uma forma maternal é simplesmente encantador. É difícil perder-se. É tão difícil que provavelmente arrumarei depressa um modo de me achar, mesmo que achar-me seja de novo a mentira que vivo. Como se explica que o meu maior medo seja exatamente o de ir vivendo o que for sendo? Como é que se explica que eu não tolere ver só porque a vida não é o que pensava e sim outra? Por que é que ver é uma tal desorganização? Mas como adulto, terei a coragem infantil de me perder? Perder-se significa ir achando e nem saber o que fazer do que se for achando. E eu não quero ser presa, não sei o que fazer da aterradora liberdade que pode me destruir. Isso daqui são só nas primeiras páginas, então imagine o restante do livro. Esse livro não é um livro fácil, não tem começo, meio e fim como em uma história comum. É um mergulho. Clarice ela me fez encarar o silêncio, o absurdo, o humano e inumano. E talvez seja esse o objetivo do livro, fazer com que venhamos nos perder para nos reencontrar. Eu fico sem palavras. Trago para vocês essa maravilhosa recomendação de Clarice. O meu próximo lido foi no Kindle, Lev Tolstói, De Quanta Terra Precisa um Homem. Foi minha introdução a esse autor também. Como eu estava num ciclo entre Clarice, Fernando e Dostoiévski, eu estou mudando um pouco, conhecendo outros autores e lendo outros livros que eu tinha vontade. Com a assinatura do Kindle ilimitado, eu estou podendo aproveitar um pouco disso. De Quanta Terra Precisa um Homem é um conto curto, no entanto que o livro ele é complementado com outros contos do Tolstói e eu recomendo, é uma ótima introdução. Existem outros livros que eu ainda quero ler do mesmo autor,
A história principal que ganha o título nesse livro, ela acontece um camponês que vive uma vida tranquila, sem luxos, e ele tem o básico garantido. Só que ele começa a achar que precisa conquistar mais terra para ser feliz. E ele começa a correr atrás disso. E quanto mais terra, mais ambicioso ele vai ficando. Em dado momento, aparece uma oportunidade para ele. Ele pode pegar quanta terra ele quiser, contanto que ele caminhe essa quantidade em um único dia. Mas para isso ele precisa voltar antes do sol se pôr. E é aí que vem a conclusão do livro, né? Farron corre o dia inteiro tentando pegar o máximo de terra possível. Quando ele finalmente chega, ele cai de exaustão. E no fim, é isso tudo que ele realmente precisava. A reflexão final é forte. De quanta terra precisa um homem? Apenas o suficiente para ele ser enterrado. É um livro que faz refletir bastante sobre muitas coisas e o principal pensamento que vem é tudo fica, né? Por mais ambiciosos que venhamos ser depois da morte, tudo fica. Esse livro mostra que a ambição pode cegar a gente, que às vezes o necessário já é muito e que a vida simples tem o seu valor, mas muitas vezes a gente esquece disso. Eu trago aqui para vocês mais essa recomendação deste livro curtinho. É um livro super rápido e fácil de entendimento. Acredito que também dá para ler ele em um dia. Aproveitando que eu estou falando de livros curtinhos, eu já vou falar de dois de uma vez, porque são da mesma coleção. 100 Minutos para Entender, Freud e Nietzsche, da coleção Saberes. São ótimos livrinhos curtinhos e ótimas introduções para conhecer um pouco da vida e da biografia desses pensadores. Eu amei conhecer um pouco do pai da psicanálise e em breve espero começar a ler os livros dele. E também amei conhecer um pouco da história, da biografia e da influência de Nietzsche, tanto de Nietzsche quanto de Freud, né, na psicologia atual. E são livros didáticos, não tem muito o que dizer. Na realidade, são ótimas introduções para esses filósofos, pensadores, criadores de teorias e etc. Ainda falando em livros curtos, o meu próximo lido foi no Kindle também, e foi a versãozinha LPM Pocket Poesias Fernando Pessoa. Essa versão aqui, física, é um pocketzinho e é um conjunto de poesias do Fernando Pessoa. Na minha opinião, seria a introdução perfeita para esse autor, pelo menos o primeiro contato com as poesias dele. Esse pocketzinho aqui, eu posso até dizer que ele é simples, mas é Fernando Pessoa, é impossível dizer que é simples. É um conjunto de várias poesias de diversas obras dele. Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos. É um conjunto de todos os poemas de vários heterônimos dele. E eu não vou aprofundar muito sobre, senão esse vídeo aqui vai ter 500 horas de duração. Mas fica aqui a minha recomendação deste pocket, tanto na versão física quanto no Kindle. Aproveitem! Eu vou começar comentando sobre esse. Ai, meu Deus, que dó. Eu queria tanto aprofundar muito mais nesse livro, muito mais. Crime e Castigo, Dostoiévski. Foi vencendo. Este daqui foi o meu primeiro calhamaço de Dostoiévski. E, uau, eu não tenho palavras, me faltam, as palavras nesse momento me fogem. Crime e Castigo foi uma das minhas melhores leituras da vida. Atualmente é meu livro preferido. E eu confesso para vocês que é muito difícil falar desse livro sem querer me aprofundar sobre ele, né? O protagonista dessa história é Raskolnikov, o autor de Um Crime, e para vocês terem uma ideia, o nome faz jus, né? Porém, eu quero mostrar para vocês o quanto isso fica claro, que apenas isso daqui é o crime e isso daqui é o castigo. É um livro denso, não é uma leitura fácil. É um clássico que exige atenção, exige tempo e me trouxe muitas reflexões. Eu realmente fico chateado de não poder me aprofundar sobre esse livro, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. De início, a narrativa apresenta o crime de Raskolnikov e suas motivações para isso. São as consequências dessa atitude de Raskolnikov. Em momentos do livro é dado que Raskolnikov não se arrepende nem um pouco por ter cometido esse crime e mostra o ponto de vista dele, apresentando as pessoas ordinárias e extraordinárias. E eu vou tentar explicar de forma rápida para vocês, eu prometo.
As pessoas ordinárias são aquelas pessoas que obedecem e seguem a lei, abaixam a cabeça para seguir tudo o que deve ser consideravelmente correto. Já as pessoas extraordinárias são aquelas pessoas que passam por cima da lei a ponto de tirar uma vida se for para uma melhora de um total, de um geral. Na cabeça de Raskolnikov, quando ele a senhora com machadadas, ele diz que não se arrepende deste crime e que ele teria matado apenas um piolho repugnante. Porém, isso não justifica o crime dele. Isso é mostrado em diversas vezes, né? Raskolnikov, ele é um personagem que, ao mesmo tempo que eu consigo me identificar com esse personagem, eu discordo dele em partes, e é uma leitura muito profunda, imersa em pecados, valores, razões. É uma leitura realmente muito complexa. Não é uma leitura fácil. Raskolnikov, durante grande parte da narrativa, ele tenta justificar o seu crime com esses pensamentos, essas conclusões, só que de forma alguma justifica o fato dele ter derramado sangue. E temos personagens totalmente opostos, que mesmo estando vulneráveis, a Sônia é um exemplo desse personagem e muito importante para a história, mesmo estando em situações super difíceis, desagradáveis, situações que mostram a escória da humanidade em si, a pessoa ela não se perde, não perde a luz. A Sônia na história, na narrativa, ela mostra o inverso do Raskolnikov. Enquanto ele tenta justificar o crime dele por suas situações, a Sônia, por pior que esteja a vida dela em si, ela não comete um crime, ela não comete um pecado. A Sônia, ela mostra redenção, amor, compaixão. E o final desse livro me pegou de surpresa. Eu posso dizer com toda certeza que o final desse livro me surpreendeu. E é claro que eu trago essa recomendação aqui para vocês. Eu vou citar para vocês uma das minhas marcações aqui no livro, que pode mostrar um pedacinho dessa obra gigantesca e maravilhosa. É um daqueles livros que eu sinto que eu gostaria de esquecer só para ter o prazer de ler ele pela primeira vez de novo. Um homem condenado à morte, uma hora antes da sua execução, fala ou pensa que se tivesse de ficar em cima de um penhasco bem alto, num terreno tão estreito que apenas os pés dele coubessem lá, no meio dos precipícios do oceano da treva, solidão e tempestade eterna, e tivesse de passar toda a vida, 1000 anos, uma eternidade, em pé, naquele pequeno espaço, ser-lhe-ia melhor viver assim do que morrer logo? Viver, apenas viver. Viver de qualquer maneira que seja. Que verdade, Senhor, que verdade. O homem é vil, e vil é quem o chama de vil por isso. Eu confesso que eu quero poder falar mais desse livro em outros vídeos, trazendo outros trechos. É o meu livro da vida no momento. E por que eu digo da vida no momento? Porque a vida muda, né? Nós mudamos a todo instante. Então. E para finalizar, da melhor forma, Albert Camus, O Estrangeiro. E esse livro aqui se tornou um dos meus preferidos. Eu nunca tinha me identificado tanto com um livro. Nesse livro nos é apresentado de forma simples a teoria do absurdismo relatada por Albert Camus, porque além de escritor, ele era um filósofo. E a definição desse livro é o absurdo. Definitivamente o absurdo. Esse livro não é um livro com muitos enfeites, é um livro seco, direto. É um soco no estômago bem dado. O nome do protagonista desse conto é Arthur Morceau. Ele não encontra mais nenhum sentido, nem consolo, nem explicação para tudo o que acontece na vida dele. A narrativa inicia com o falecimento de sua mãe. Já começa desse jeito. E já no início deixa bem claro a característica desse personagem de que, no final das contas, tudo passa e o nosso destino é o mesmo. Eu posso parecer muito direto dizendo isso, mas o livro ele deixa isso bem escancarado. Eu vou citar para vocês um trecho que deixa isso bem claro. Era, aliás, uma ideia de mamãe. Ela repetia com frequência que acabávamos acostumando-nos a tudo. Esse livro me trouxe diversos pensamentos, reflexões, e é verdade, no final das contas, sendo bom ou ruim, nos acostumamos às coisas, aos acontecimentos. E no final das contas, tudo passa. E mais um trecho para finalizar, mas todos sabem que a vida não vale a pena ser vivida. No fundo, não ignorava que tanto faz morrer aos 30 ou aos 60 anos, pois em qualquer dos casos, outros homens e outras mulheres viverão. E isso durante milhares de anos. Afinal, nada mais claro, hoje ou daqui 20 anos, era sempre eu quem morria. A partir do momento em que se morre, é evidente que não importa como e quando. E é com muito carinho que eu finalizo e trago para vocês essa última recomendação.
E agora eu vou mostrar para vocês rapidamente as minhas leituras atuais. Nietzsche, O Crepúsculo dos Ídolos. Eu errei o título no vídeo passado, mas tudo bem, né? Quem não erra? E a minha outra leitura atual, Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres. Assim que eu terminar de ler, possivelmente eu vou comentando com vocês nos próximos vídeos. Calma que não acabou. Meu Deus, eu vou sonhar com um livro hoje. A Procura da Própria Coisa, uma biografia de Clarice. Quem me mandou foi o Gabriel. Muito obrigado, Gabriel. Ele tinha avisado no Instagram, ele não mandou a cartinha junto. Como eu sou um péssimo youtuber, eu já havia aberto aqui, então... Perdão, eu sou péssimo para fazer unboxings. Nossa. Gabriel, novamente, muito obrigado pelo presente e pelo carinho. Eu espero que vocês gostem dessas recomendações. Eu gostei muito de ler novos autores, por exemplo, o Érico e o Camus. Inclusive, eu estou com vontade de ler o Mito de Sísifo do Camus. Vamos ver se eu ganho esse de presente ou se eu compro futuramente. Enfim, pessoas, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Considere deixar seu gostei, se inscrever e comentar o que vocês acharam. Bom, muito obrigado a todos que assistiram até aqui